Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia a todos que nos ouvem aqui no segundo dia do projeto da semana Empreender com Base na Ciência. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Ontem nós tivemos uma fala do professor Cláudio Alexandre sobre as experiências e casos de empreender com base na ciência. Hoje nós temos a fala da doutora Carolina Carneiro, a mão de obra altamente qualificada para o mercado europeu. Informando que amanhã teremos fala da Camila Giacomelli, gestora de projetos Turismo e Hotelaria, inovação do Sebrae, falando sobre encontrando um modelo de negócios. Na quinta-feira pela manhã, teremos a fala da doutora Fábia Trentin, sobre captação de recursos parlamentares para o projeto de turismo, e na quinta-feira à tarde com o senhor Newton, direto dos Estados Unidos, conversando conosco sobre inovação com base em conhecimento científico. E aí, fechando a semana, professor Ademir Aguiar, falando o que é uma vida de empreendedorismo, me ensinou sobre dinheiro, ele que já empreendeu em, se não me engano, nos Estados Unidos, Brasil, Paraguai e Inglaterra. Mas vamos lá, convidar a nossa palestrante, a minha amiga que vai conversar conosco hoje, doutora Carolina Carneiro. Bom dia Brasil, boa tarde Áustria. Bom dia, Carlos. Exatamente. Diretamente da Áustria, falando conosco, a doutora Carolina Carneiro. A doutora Carolina, ela vai falar sobre a mão de obra altamente qualificada para o mercado europeu. Ela é cientista, empreendedora e mentora científica na Áustria. Ela criou a primeira plataforma de crescimento científico do mundo, a Guide Science, e o novo conceito de aula online PhD Class. O método de copyright científico é descrever os 12 caminhos de carreira para PhDs. Eu sou suspeito para falar da Carolina, ela sabe disso, eu já a elogiei realmente no LinkedIn, eu já falei isso para ela, acompanho o trabalho dela há vários anos e é uma referência para nós, cientistas, que queremos empreender. Não tanto do Brasil, não só no Brasil, no exterior, mas principalmente porque ela procura orientar o trabalho dela de mentoria para quem também quer atuar no mercado. Mas eu não vou mais falar dela, deixar que ela fale por ela mesma. Com vocês, Carolina Carneiro, doutora Carolina Carneiro. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada mesmo. Agradeço o convite, agradeço esse momento de conseguir falar um pouco sobre a carreira empreendedora e os caminhos de carreira. Vou pedir aqui para a nossa equipe técnica colocar a minha aula na tela, compartilhar com vocês a minha tela. Ótimo, excelente. Bom dia a todos, boa tarde da minha parte. Então, eu estou falando diretamente da Áustria, do coração da Europa. E eu estou muito feliz porque eu compartilho muito do pensamento e dos valores do caso, então do Cláudio, que me convidou para essa palestra hoje. E o tema será a mão de obra altamente qualificada na Europa. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como funciona aqui, mas o foco vai ser o empreendedorismo científico. E vocês vão entender que nessa conexão Brasil-Áustria, o que eu vou fazer, eu vou contar uma história. Na verdade, vai ser uma história. E é a história da minha própria carreira. Aqui eu coloquei para vocês um pouquinho das instituições das quais eu já participei e passei. Então, eu fiz graduação em odontologia na Universidade Estadual de Montes Claros, lá no norte de Minas, eu sou de Minas. Fiz o meu mestrado e doutorado na área de estomatopatologia na Unicamp, em Piracicaba, em São Paulo. Durante o doutorado, eu fiz um estágio internacional na McGill University, no Canadá. Depois, eu mudei de país, vim aqui para a Áustria e fiz o meu pós-doutorado no Max Perutz Labs, que é um instituto, né, um instituto de pesquisa dentro da Universidade de Viena. Para quem não sabe, o Max Perutz foi um cientista austríaco que ganhou o prêmio Nobel em 1962, porque ele descobriu a estrutura da hemoglobina. Então, era sempre muito inspirador entrar dentro do prédio, né, do instituto, e ver sempre a foto do Max Perutz por lá. E aí, claro, com a minha trajetória aqui na Áustria, eu descobri que eu poderia empreender com a ciência. Na época, eu já trabalhava antes de entrar no pós-doutorado, eu já trabalhei como freelancer no meu próprio site, fazendo produção de conteúdo, e depois, por fim, eu fundei a minha plataforma de crescimento científico, que é a GuideSci. E o que eu vou contar para vocês é um pouquinho dessa história, claro, com base nos artigos científicos, mas vocês vão entender que é mais ou menos uma história. Queria deixar mais uma vez os meus agradecimentos especiais ao Cláudio Alexandre de Souza, ao querido Cas, pelo convite para essa palestra.
E claro que eu vou apresentar para vocês é um novo conceito de aula online que eu criei. O mais legal de você ser um cientista empreendedor é que você pode criar coisas, você pode solucionar com a ciência. E uma das soluções que eu criei baseada em ciência foi a PhD Class, que é um novo conceito de aula online baseado em 4 pilares. O método científico, isso quer dizer que eu vou basear toda a estrutura da aula no método científico. Storytelling, quer dizer que eu vou contar histórias. Microlearning, isso quer dizer que você vai aprender em pequenas lições. E rigor científico significa que tudo aqui é baseado em ciência, e ciência de alto impacto, ciência internacional. Claro, temos uma estrutura. Para quem já acompanha as minhas aulas, sabe que eu adoro uma estrutura, tanto do ponto de vista de negócios, quanto do ponto de vista da sua vida profissional ou da sua vida pessoal. Se você tem uma estrutura, essa estrutura ela funciona e ela pode ser aplicada em diferentes momentos. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a carreira, para a gente partir de um lugar. Então, partiremos da carreira, vamos começar sobre a carreira. Depois, os caminhos de carreira. Dentro dos caminhos de carreira para cientistas, a gente vai entender o empreendedorismo científico, com toda a base científica para isso, e depois eu vou contar um pouco da experiência aqui na Europa, como foi para mim na Áustria descobrir o empreendedorismo científico, e vou contar para vocês como eu comecei a GuideSci e o que a GuideSci oferece, e por fim, no final, eu vou passar para vocês alguns passos de como você, assistindo essa palestra, pode planejar a sua carreira empreendedora. E claro, vou ficar muito feliz se tiverem perguntas, por favor, se vocês tiverem perguntas, deixem aí nos comentários para a gente conversar depois, certo? Então, começando, eu adoro sair de um lugar de entendimento, por exemplo, da raiz linguística das palavras. Então, a palavra carreira, se a gente quiser entender a carreira científica, a palavra carreira vem do latim carrus, que significa carruagem, mas que a partir de 1803 começou a ser utilizada como uma forma de designar o curso público da vida de uma pessoa, a vida pública de uma pessoa, a vida profissional dessa pessoa. Então, só a partir de 1803 que essa palavra carros ou carreira, né, que tem a origem no latim, começou a designar, então, o que a gente entende hoje como carreira. Então, eu quero que vocês imaginem a carreira como essa carruagem que você conduz, e você pode conduzir essa carruagem para diferentes áreas ou para diferentes caminhos. E o que a gente chama de carreira altamente qualificada é a junção do mestrado e do doutorado. Então, quando você faz um mestrado e um doutorado, você se torna um recurso humano altamente qualificado. Esse é um termo amplamente utilizado além do Brasil. Então, quando eu mudei para a Áustria, uma pequena história aqui, eu descobri que eu era um recurso humano altamente qualificado, porque existiam algumas opções de visto ou para mudar de país que eram específicas para pessoas que tinham uma alta qualificação, então que eram very highly qualified, então em inglês, né? Então, eu descobri aqui na Áustria que eu era um recurso humano altamente qualificado. E quais são, talvez, os problemas que você, assistindo essa palestra, talvez esteja passando? Talvez você não entenda o que é o empreendedorismo científico em sua totalidade, e talvez você não saiba como funciona esse empreendedorismo aqui na Europa, e não tenha nenhum exemplo de como isso acontece aí, exatamente. Esses são os objetivos da nossa PhD Class. Então, eu vou oferecer para vocês ferramentas e evidências para você conhecer o empreendedorismo científico, conhecer os tipos de empreendedorismo e planejar o seu caminho empreendedor. Então, esses são os objetivos da nossa PhD Class. Claro, vou começar relembrando ali o que é a pós-graduação. Quando a gente fala de pós-graduação, é interessante entender que existem 2 tipos: de sentido restrito, né, então do latim stricto sensu, e de sentido amplo, do latim lato sensu. Sentido restrito a mestrado e doutorado, você recebe um diploma. Lato sensu, sentido amplo, especialização, MBA, residência, você recebe um certificado. Quando a gente fala da carreira científica, eu estou falando de pós-graduação stricto sensu. Isso quer dizer que durante a pós-graduação stricto sensu, são formados cientistas em áreas específicas, em todas as áreas do conhecimento, nas ciências naturais, nas ciências da vida, nas engenharias, então, nas ciências humanas. E o caminho clássico é mestrado, doutorado, pós-doutorado. Com certeza, até aqui você já conhece. Mas o que talvez você não conheça é o termo do desenvolvimento profissional. Toda vez que a gente fala de carreira, não tem como eu dissociar a palavra carreira científica do desenvolvimento profissional. E o que é o desenvolvimento profissional e de onde vem esse termo? O desenvolvimento profissional é a execução do seu plano de carreira, então dos seus passos na sua carreira, levando você a produzir gradativamente no seu mais alto nível de desempenho e excelência. Então é o seu desenvolvimento da carreira. É justamente o que você faz quando você passa de um mestrado para um doutorado, do doutorado para um pós-doutorado. Isso é um desenvolvimento.
E o mais legal é perceber que o desenvolvimento ao redor do mundo, ele é abordado nas maiores universidades e institutos de pesquisa, como em Harvard, no Max Planck Institute, na University of Minnesota. Isso quer dizer que existe uma atenção especial ao desenvolvimento da carreira dos cientistas, dos PhDs, inclusive em relação ao empreendedorismo. E foi justamente isso que eu aprendi aqui na Áustria. E dentro da ciência e do desenvolvimento profissional, nós temos alguns elementos, como entender o seu perfil profissional, conhecer os caminhos de carreira, saber fazer excelentes aplicações com currículo, ter um plano de carreira, conhecer o mercado de trabalho, tomar decisões baseadas em evidência, em ciência, desenvolver habilidades e ter estratégia de gestão. Tudo isso é desenvolvimento profissional. E dentro do desenvolvimento profissional, a gente tem aqui o elemento dos caminhos de carreira, que é descobrir o que um cientista pode fazer com mestrado e doutorado, e com a alta qualificação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Claro, tudo isso está baseado na literatura científica internacional. Os estudos dos últimos anos, eles vieram demonstrando essa mudança no mercado, essa necessidade de atuação do cientista em outros setores, mostrando que existem diferentes caminhos de carreira. Foi pensando nisso, e claro, como eu sou mentora de carreira, que eu descrevi os 12 caminhos de carreira para PhDs. Essa é uma descrição minha que eu criei, avaliando tudo que existe na literatura científica internacional e o que tem no mercado. Então, quais são as vagas abertas hoje, 2021, em maio? Então, temos 4 áreas nos 12 caminhos de carreira: a área formar a ciência, aplicar a ciência, comunicar a ciência e solucionar a ciência. Aqui no Solucionar na Ciência, o caminho de carreira número 12 é o empreendedorismo científico. Então, a gente já começa a entender, nessa história que eu comecei a contar, que entendendo a carreira científica, você entende que você precisa desenvolver a sua carreira, que um dos elementos de desenvolvimento de carreira é conhecer os caminhos de carreira, e que um dos caminhos de carreira é o empreendedorismo. Então, entender o empreendedorismo científico. E, claro, relembrando que a ciência ela é feita em diferentes setores: na academia, nas agências governamentais, nas empresas, nas organizações sem fins lucrativos. Então, todos esses setores aqui comportam fases da ciência. Por isso que nós temos 12 caminhos de carreira, certo? Então, aqui a gente já entendeu. Temos 12 caminhos de carreira, diversos setores que fazem ciência. Agora a gente vai entrar no empreendedorismo. Agora a gente vai mergulhar no empreendedorismo científico. Quando eu falo de empreendedorismo científico, eu estou falando de empreender com conhecimento científico, então com empresas, negócios, em forma de produtos, serviços e soluções. Então, é realmente empacotar o conhecimento científico e transformá-lo ou traduzi-lo em produtos e serviços e soluções para o mercado. O mais legal é perceber que a literatura científica também já nos mostra, então nesse artigo de 2020, ele comenta isso, que as sociedades onde os indivíduos eles são mais empreendedores ou têm realmente um perfil mais empreendedor, essas sociedades conseguem progredir economicamente de uma forma mais elevada. Isso porque o empreendedorismo é ali um carro-chefe do desenvolvimento econômico de sociedades, né, de países. E quando a gente fala do conhecimento científico, como que esse conhecimento científico que você ali faz, que você aprendeu durante seu mestrado, doutorado, como que ele se torna inovação para o mercado? Como que ele chega no mercado? É justamente sendo traduzido em forma de produtos, serviços, soluções e patentes. Eu trouxe para vocês esse estudo que é de 2019, 2019 é um estudo bem interessante porque ele faz uma análise de 16 anos do desenvolvimento científico nos países da OECD, que é uma organização para o desenvolvimento econômico. Os países do OECD, nós temos 37 países na OECD, e é legal porque esse estudo ele faz uma avaliação no tempo mesmo, mostrando como que um conhecimento científico ele pode ser traduzido em solução para o mercado. Qual é essa lacuna ali? Como que isso acontece? Nesses 16 anos, o que esse estudo nos mostrou é que, à medida que um país vai se desenvolvendo, as agências governamentais, elas começam a diminuir o gasto com pesquisa e desenvolvimento. Isso é uma evolução, na verdade, desse framework, né, de 16 anos, e as empresas e a educação de ensino superior começam a tomar essa posição. Então, as empresas começam a investir em pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque as empresas já conseguiram pegar o conhecimento científico e traduzi-lo em produtos e serviços para o mercado. Então, é assim que a gente consegue desenvolver a ciência,
Claro, precisamos de todas as fases da ciência, ciência básica, ciência aplicada, ciência clínica, ciência translacional, mas é muito interessante perceber que nesse estudo de 16 anos, mostrando que as empresas têm uma participação muito grande em relação a transformar conhecimento em inovação, em produtos e serviços e patentes para o mercado. E aí, quais são os tipos de empreendedorismo científico? Como que você, cientista, pode empreender com conhecimento científico? Existem alguns tipos de empreendedorismo. Você pode empreender com base tecnológica. Isso significa que você parte de um conhecimento científico, talvez ali bem fresco, da bancada, algo que você descobriu, algo bem novo, ou algo tecnológico que pode ser aplicado para o mercado, mas que precisa de algum tempo para ser, talvez, traduzido ou organizado. Por exemplo, aqui eu falo de startups, aqui eu falo de conhecimentos focados para novos softwares ou novos aparelhos médicos, ou novas tecnologias, ou novos medicamentos, aquilo que realmente tem uma base tecnológica e que precisa, talvez, de uma estrutura muito maior de laboratório, talvez de equipamentos, né, de pessoal, para fazer isso acontecer. Então, aqui a gente fala dos equipamentos mesmo, da parte científica, técnica, talvez dos novos entendimentos de tecnologias, de softwares ou de equipamentos médicos, que é bem comum, a gente vê aqui bastante na Europa em relação a isso, então, justamente nesse formato de base tecnológica. Então, esse é um modelo de você empreender com a ciência, é um tipo. Você também pode empreender com a ciência com produtos científicos. E aqui, talvez, os produtos científicos numa fase talvez um pouco mais madura. De base tecnológica, você precisa talvez começar do zero, investir um pouco mais em pesquisa, talvez tenha toda a questão relacionada com propriedade intelectual, patentes. Aqui em produtos, talvez seja algo um pouco mais maduro, em mercados que já estão maduros ali, que já foram validados. Por exemplo, se você quiser abrir uma empresa científica para oferecer todos os equipamentos de um laboratório, ou oferecer insumos de laboratório, ou oferecer realmente produtos científicos que a equipe pode utilizar na pesquisa. Então, tudo que pode, ou softwares que já estão, né, bem determinados no mercado. Então, é um tipo de empreendedorismo científico baseado em produtos. Você também pode criar um empreendimento científico baseado em serviços científicos. E quais são os serviços que um cientista pode oferecer? Nós temos diversos tipos de serviços. Eu ensino para os meus mentorandos de negócios 7 tipos de serviços científicos. Você pode criar, por exemplo, consultorias, mentorias, assessorias, tudo aquilo que tem o seu tempo, palestras científicas, então tudo aquilo que você, como o profissional, serve no tempo. Isso que é um serviço, é aquilo que você faz no tempo. O produto é algo que já está pronto, empacotado e tem toda a estratégia para chegar no seu cliente. O serviço é aquilo que você faz com a sua força de servir mesmo, de trabalhar, então é no tempo. E aqui você pode oferecer esses tipos de serviço, consultoria, ou revisão de textos científicos, ou mentorias científicas. Então, tudo aqui é relacionado com serviços. Você também pode fazer um mix entre esses dois, né? Criar ali o empreendimento científico baseado em produtos e serviços, ou você ainda pode criar um empreendimento científico baseado na web, onde todos os produtos, todos os serviços, eles são disponibilizados pela internet. Então, é o grande universo dos negócios científicos digitais que eu gosto de falar. Eu trabalho bastante com essa parte, inclusive o meu negócio é um negócio baseado na web. Então, esses são os formatos para vocês entenderem os tipos de empreendedorismo científico. O que você, cientista, pode fazer com o seu conhecimento? Aqui, talvez você parte de uma descoberta, e aqui pode ser o resultado, por exemplo, da sua tese de doutorado, da sua dissertação de mestrado, ou de uma pesquisa que você já está fazendo. Aqui, você parte de algo mais maduro no mercado, ou mais validado. O exemplo que eu dei são de insumos e, talvez, equipamentos para o mercado científico. Aqui, você parte do seu conhecimento científico, e aqui, no seu conhecimento, que você pode oferecer no formato de, por exemplo, consultorias, mentorias. Então, é o seu conhecimento que você já tem, adquiriu, passando para outra pessoa, e na web você pode unir produtos e serviços baseados em conhecimento científico no formato da web, então no formato de infoprodutos, certo? Então esses são os 4 tipos de empreendimentos que eu gostaria de mostrar para vocês em relação à ciência. E claro, toda vez que eu falo sobre isso, é bem interessante perceber, o empreendedorismo científico é para todo mundo? E a resposta é não. Por quê? Porque o empreendimento, ele não é para todo mundo também. E a literatura científica internacional já nos mostra que existe um perfil profissional ideal
para empreender. É até legal falar sobre isso, ou pensar sobre isso, porque para empreender, para criar um negócio, para começar uma empresa, você não precisa de qualificação alguma. É interessante ter uma qualificação? Sim, mas existem pessoas que nunca estudaram e que empreendem e têm muito sucesso, certo? Isso quer dizer que existe uma inclinação dos seus traços de personalidade, daquilo que você faz, daquilo que você é como ser humano para o empreendimento. E o mais legal é que a literatura científica já revelou isso para a gente. Já existe um perfil empreendedor. Quem tem um perfil empreendedor realmente se identifica com essa estrutura que a literatura mostra. Trouxe aqui para vocês 2 artigos, um artigo muito legal de 2020, que fala sobre a genética do empreendedorismo. Sim, a genética do empreendedorismo. Já existe um corpo de literatura que estudou quais são as bases genéticas de alguém empreender. Claro, sem nenhum tipo de resultado consistente ou algo que a gente possa utilizar como traço genético para empreendimento. Mas existem aí, você até perceber, por exemplo, algumas famílias e algumas pessoas que já têm ali no sangue a vontade de empreender, ou vieram de famílias empreendedoras. É até legal falar sobre isso. E, claro, existem estudos com resultados um pouco mais sólidos, que a gente pode tocar um pouco mais, avaliando, por exemplo, os traços de personalidade e algumas características. De um modo geral, o perfil empreendedor, a pessoa que tem o perfil empreendedor, ela é autoeficaz, isso significa que ela tem essa característica de ir lá e fazer, então ela quer realizar. Isso quer dizer que ela tem uma necessidade de realização. Além disso, o perfil empreendedor tem uma tolerância ao risco. Isso quer dizer que a pessoa está ok com essa ambiguidade do ambiente empreendedor. Ela está ali tranquila em saber, ok, pode dar certo, pode dar errado, mas eu vou fazer dar certo, eu vou tentar até dar certo. E uma característica muito importante do perfil empreendedor é um controle interno. É realmente um controle interno de você ter consciência de que você é responsável pelos seus resultados. A literatura científica internacional inteira fala sobre isso. Eles falam de locus de controle interno, que é realmente essa característica onde o empreendedor, né, com o perfil empreendedor real, acredita que os eventos na vida dele, tanto para o sucesso quanto para o fracasso, e aí fracasso ou sucesso no empreendimento, são decorrentes das suas próprias decisões, esforços e ações. Isso quer dizer que você é autorresponsável, você é uma pessoa responsável pelas suas ações. Você sabe que se você começar um negócio sem planejar, sem saber qual vai ser o produto, não vai dar certo. Mas, se você se preparar, se você se estruturar, talvez isso vai dar certo, você vai ser autoeficaz para fazer isso acontecer, certo? Esse é o perfil empreendedor. Empreender não é para todo mundo, de um modo geral, e empreender na ciência também não é para todo mundo. Por isso que existem 12 caminhos de carreira, por isso que eu descrevi os 12 caminhos de carreira, para mostrar para vocês que justamente existe um caminho de carreira que se encaixa melhor no seu perfil profissional. E aqui eu vou contar uma história, porque foi o perfil empreendedor que me colocou no caminho do empreendedorismo. Eu fiz um treinamento para negócios científicos aqui na Áustria, e a primeira parte desse treinamento foi um teste de perfil empreendedor. E ali eu descobri que eu era empreendedora, e eu nem sabia que eu tinha um perfil empreendedor. Foi bem legal, porque foi um momento de realmente me identificar com aquilo, de perceber, ok, eu tenho essas características, e foi talvez o momento mais importante da minha carreira altamente qualificada, quando eu descobri o meu perfil empreendedor. E como que funciona aqui na Europa? Como que é essa junção desses recursos humanos altamente qualificados, dessa mão de obra altamente qualificada, com as soluções de mercado, com a ciência para solucionar? Então, a ciência que tem as empresas, os negócios, os empreendimentos. Como que isso funciona? E, claro, para ilustrar e contar essa história para vocês, eu vou utilizar o exemplo aqui da Áustria. Coloquei aqui uma foto para vocês no Museu de História da Arte, na Áustria. E é bem bonito porque são 2 museus, um na frente do outro, na capital, em Viena, o Museu de História da Arte, o Museu da História Natural, e é um dos lugares favoritos, assim, que eu gosto sempre de ir para buscar inspiração. Inclusive, se vocês entrarem no site da GuideSci, vocês vão ver muitas inspirações relacionadas com arte, assim, e com arte um pouco clássica. E um dos elementos que eu sempre utilizo é a visita a museus e museus grandiosos como esse. Então, esse é um lugar que eu recomendo muito a viagem, quem puder. Então, um dia, né, se programar para conhecer a Áustria, esse é um lugar que vocês precisam conhecer. Então, como que funciona aqui na Áustria, aqui em Viena? Para ilustrar isso, eu trouxe o exemplo do Vienna Biocenter. Lembra que eu contei para vocês que eu fiz o meu pós-doutorado no Max Perutz Labs? O Max Perutz Labs é um laboratório dentro do Vienna Biocenter.
O Vienna Biocenter é um centro de pesquisa na capital aqui da Áustria, em Viena. E nesse centro de pesquisa, o que acontece é uma ciência dentro da área das ciências da vida de alto impacto. É uma ciência, assim, que eu fiquei encantada quando eu vi que são muitos institutos de pesquisa, são diversos institutos de pesquisa, a Universidade de Viena, outros laboratórios, empresas, startups, negócios que estão começando, organizações de cientistas, incubadoras, tudo no mesmo lugar. Então, o Vienna Biocenter, ele funciona no coração da Europa, aqui no coração da Áustria, com a junção de diversos laboratórios, de diversas linhas de pesquisa, todos com prol de gerar conhecimento científico na área de ciências da vida. E dentro do Vienna Biocenter, nós temos, eu coloquei aqui para você, né, tem a pesquisa, tem os programas de pós-graduação, mas a gente também tem as empresas. E aqui é legal porque vocês podem entender como que isso funciona. Tem as empresas, tem as empresas de biotecnologia, os serviços, né, as empresas que oferecem serviços, as incubadoras de negócios e as associações científicas. Daqui vocês já começam a perceber como que o empreendedorismo ele é integrado na formação científica aqui no coração da Europa. Então, quando eu comecei lá no Vienna Biocenter, que foi ali uma grande surpresa para mim, além de ser inspirada pelo Max Perutz todo dia que eu entrava no prédio e via o quadro dele ali, também tinha esse ambiente extremamente dinâmico, extremamente integrado com diversas outras áreas. Então, não só o laboratório onde eu trabalhava, mas também outros laboratórios, outras linhas de pesquisa, empresas, startups começando, e as incubadoras. O mais legal é que nessa época, eu sempre tive esse perfil um pouco mais expansivo, também é uma característica do meu perfil profissional, eu gostava de participar de todas as atividades que tinham dentro do centro. Então, durante essa época, eu participei de muitos treinamentos, incluindo o treinamento de business científico, que eu fiz no Vienna Biocenter, que era específico para pós-doutores. Foi quando eu descobri que eu poderia transformar meu conhecimento em negócio. Nesse treinamento, foi um treinamento de 3 dias, a gente conseguiu fazer, né, uma startup imaginária, criamos ali uma startup, e essa startup, para quem é da área de biológicas e tal, entende um pouquinho dessa parte de cultura celular, a gente criou uma startup de células, de linhagens celulares, com modificações genéticas, e a gente oferecia para os nossos clientes. Essa era a nossa solução. E aí a gente fez o estudo do mercado, fizemos o modelo do nosso negócio e apresentamos isso em formato de pitch, né? A gente fala do inglês, para você realmente apresentar a sua ideia e talvez ali conseguir um dinheiro. Isso era tudo parte do treinamento. E eu me lembro que durante esse treinamento eu apresentei, né, eu fiz o pitch, apresentei, e foi em inglês, claro, porque todo o universo do Vienna Biocenter é em inglês, e foi muito interessante porque foi a apresentação que eu fiquei mais confortável. Foi a apresentação que eu fiquei, nossa, que interessante, que legal, eu estou apresentando em inglês, uma empresa científica, e nesse momento eu já fiquei ligada, falei, nossa, esse negócio está diferente. Eu apresentei isso, não tive nenhuma dificuldade, não me senti desconfortável, foi algo novo para mim, mas foi algo muito natural. E aí já acendeu ali minha luzinha de pensar, olha, isso parece um caminho de carreira interessante. Durante essa época, eu também ajudei a organizar no meu instituto de pesquisa um evento de carreira, então para conhecer novos caminhos de carreira. Também foi muito legal porque eu conheci vários cientistas que começaram em empresas, então que eram CEOs das empresas ou fundadores das empresas, consegui conversar com eles, entender um pouco desse universo do empreendedorismo, e aquela questão do empreendedorismo foi ficando cada vez mais próxima para mim, cada vez mais real. Eu falei, nossa, é isso, eu tenho que fazer isso. E aí eu já queria muito empreender, e um dos outros eventos que eu consegui organizar também, junto com a equipe de outros pós-doutores, foi um tour dentro do Vienna Biocenter para conhecer essas empresas aqui que eu estou comentando para vocês. Eu fui em algumas dessas empresas, eu entrei na estrutura física das empresas, eu conheci quais são os tipos de serviços, os tipos de produtos, o que eles fazem, o modelo de negócios, então consegui fazer um tour dentro do Vienna Biocenter com as empresas para ver, ok, como que isso funciona na vida real, como que é o dia a dia? E foi muito legal, porque conversei também com os fundadores, gestores das empresas, né, com as pessoas que estavam ali, e foi muito interessante perceber que esse universo era um caminho possível para mim. E nesse caminho possível, o que eu descobri, e o que eu entendi muito claramente aqui, é que na Europa, e de um modo geral aqui na Áustria, a universidade, as empresas, startups, incubadoras, agentes governamentais, elas funcionam muito integradas e fomentam, e
na verdade, ajudam o empreendedorismo, de uma maneira que a universidade ela vai gerar novos recursos humanos que podem começar a empreender. As empresas, elas utilizam, então, esse conhecimento das universidades, da academia, para novos empreendimentos ou para contratar novos recursos humanos. Geralmente, alguns, né, que saem da universidade, do mestrado, doutorado, pós-doutorado, querem começar startups ou trabalham nas incubadoras, ou fazem os treinamentos nas incubadoras de negócios, e foi muito legal ver o quanto que isso era integrado, o quanto que isso era possível, dentro do Vienna Biocenter, um lugar físico, onde todas as empresas estavam ali, reunidas, organizadas, e era possível, então, conversar e articular todas essas áreas, claro, fomentando a parte do conhecimento científico de formar ciência, a ciência básica, a ciência que forma novos recursos humanos, a ciência que forma diretrizes, mas também a ciência aplicada e a ciência em formato de soluções, que é o que, na verdade, a gente tem no empreendedorismo, soluções científicas. E aí, eu comecei a pensar e estruturar a minha plataforma de crescimento científico. Depois do meu treinamento científico, eu sabia que eu já queria fazer alguma coisa dentro do empreendedorismo. Eu queria muito, e isso foi bastante marcante para mim na minha carreira, entender que meu perfil era empreendedor, entender quanto era possível empreender com a ciência, e, claro, começar a estruturar isso num formato de modelo de negócio que funcionasse para mim. Eu comecei a estudar o mercado, eu comecei a estudar os modelos de negócio, existem diversos modelos de negócio, e eu percebi que os modelos baseados na web eram muito interessantes, ou são muito interessantes para mim. Por quê? Desde o meu doutorado, eu já estudava marketing digital como hobby. Eu gostava, achava legal, sempre gostei de mídia social, sempre achei muito interessante, sempre fui muito inclinada para a comunicação, tanto escrita quanto falada, verbal. E aí, eu decidi, então, que eu queria fazer um modelo de negócio científico baseado na web. Então, uma plataforma científica, uma plataforma que oferecesse soluções científicas. E, na época, eu queria estruturar muito essa parte da carreira, porque eu percebi que é uma lacuna dentro do mercado. Até no mercado, além do centro de pesquisa, se você vem de um excelente centro de pesquisa internacional, você tem essa formação de carreira. Mas, se não, como eu não tive, eu tive que aprender aqui tudo na Áustria, desenvolvimento profissional e tudo mais, eu comecei a perceber que isso era uma lacuna no mercado. Isso também é perfil empreendedor. Quando você olha para o mercado, quando você olha para as situações e você tem ideias, você cria ideias e fala, nossa, isso podia ser uma solução, é o seu perfil empreendedor falando para você. Então, eu comecei a estruturar e criar ideias para a minha plataforma. E nessa época, eu tinha um nome para a plataforma que não era GuideSci ainda, vou até contar essa história para vocês. Esse nome não era GuideSci, e eu tinha um nome que era mais ou menos um framework. Eu queria fazer tipo, como se fosse um quadro, um framework, um board. Então eu estava com vários nomes assim pensando nessa ideia. E eu tive um sonho, e nesse sonho, para quem me acompanha sabe que eu acredito muito em Deus, eu sou católica. E nesse sonho Deus falava comigo que eu ia ter uma empresa, e essa empresa ia ter muito sucesso, e ela ia começar com a letra G. Desde esse sonho eu fiquei assim, nossa, mas onde é que eu vou achar esse nome? Eu não sei cadê esse nome. E nessa época eu já estava tentando estruturar um nome, fazendo um brainstorm, anotando e tal. Eu queria que fosse algo relacionado com a ciência. O meu background de carreira é na área da saúde. Na saúde a gente usa muito guias de decisões clínicas. E no inglês isso chama guideline. Então, quando eu lembrei, estava fazendo algum estudo nessa época, lembrei desse nome guidelines, eu pensei, nossa, guide, de guiar, podia ser GuideSci, e aí eu juntei essas duas partes, né? Então, é o guia pela ciência. A plataforma onde nós podemos fazer ciência juntos, porque a GuideSci tem essa ideia, e aí eu vou contar um pouquinho para vocês qual é a solução que a GuideSci oferece, tem essa ideia de ser uma solução científica, num formato de plataforma, onde todos os cientistas e empresas científicas podem colaborar para fazer ciência juntos, em todos os caminhos de carreira, não só na academia, não só no empreendedorismo, mas em tudo isso associado. É por isso que o slogan da GuideSci é Let's Make Science Together. Vamos fazer ciência juntos. E aqui eu ofereço soluções científicas e de formação humana. E aí, assim surgiu a GuideSci, então, nessa história, né, nesse sonho, desse nome, e com essa ideia toda que eu queria trazer soluções científicas para o mercado, para os cientistas, eu criei soluções dentro da GuideSci, no modelo de negócio baseado na web, onde o foco é crescimento científico, então desenvolvimento dos cientistas e da ciência e formação humana.
Porque um dos elementos que falta na formação de um recurso humano altamente qualificado é a formação humana. Isso tem bases históricas, não é o escopo da gente entrar aqui, mas um dos pilares mais importantes para mim na GuideSci é a formação humana, é o foco em valores, virtudes e sabedoria, e claro, o rigor científico aqui no crescimento científico. Então esses são os dois principais pilares da GuideSci. O que eu ofereço lá de solução? O que tem na GuideSci? Como que são os meus produtos? Já que eu falei ali dos 4 tipos, né, de negócios e empreendimentos científicos. Na GuideSci eu tenho 3 soluções. Temos o e-learning, então com cursos mais curtos, temos os programas científicos de mentoria e os serviços científicos. Então vocês já aprenderam o que são produtos, né, o que é também o serviço. Aqui no e-learning eu ofereço cursos curtos, PhD classes como essa, em áreas focadas para a carreira, então na academics, para o business, aqui na GuideSci Business, para clínica, aplicação de ciência na clínica, com foco em patologia molecular, que é a minha formação de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e produção de conteúdo, porque eu sou apaixonada por conteúdo, então tem a GuideSci Content também. Essas são as 4 áreas. Só para vocês terem uma noção dos cursos que a gente tem dentro da GuideSci, então tem cursos relacionados à carreira baseada em evidências, como ter ideias de negócios científicos. Essa PhD class sobre a ciência digital é bem legal para você se posicionar na web, modelos de negócios, como descobrir seu perfil empreendedor. Então, são cursos que vão estruturando tudo isso que eu já contei para vocês, essas soluções científicas para o cientista. Também temos programas científicos, que são programas de mentoria, então mentorias um pouco mais extensas, de 6 meses. Aqui eu trouxe só um exemplo para vocês. Esse meu programa Brain Business, onde eu ensino cientistas a transformarem conhecimento científico em negócio online, em negócio digital. Então, é todo baseado em ciência, desde a ideia do seu negócio, até os produtos científicos, até a estrutura dentro da web, tudo baseado em ciência. Então, é um programa bem focado para cientistas que querem empreender na web. E ofereço também os serviços científicos. Então, de marketing de conteúdo científico, estratégias científicas e consultoria científica. Então, esses são serviços que a GuideSci oferece. Só para vocês entenderem como isso é na estrutura da minha empresa, da GuideSci, na minha plataforma. E agora que eu já contei toda essa história, que eu já mostrei para vocês os elementos aqui da Áustria, que eu já contei um pouquinho da GuideSci, quais são as soluções da GuideSci, como que você, assistindo esse workshop, pode começar a planejar a sua carreira empreendedora? Quais são os passos que eu, como mentora de carreira e mentora de negócios científicos, quais são os passos que eu indico, assim, né, que eu vou sugerir agora para vocês? São 5 passos. O primeiro é entender seu perfil empreendedor. Se você achou interessante essa aula, se você gostou desses elementos aqui apresentados para você, se você ficou curioso e achou, nossa, eu tenho uma ideia de negócio, talvez eu possa transformar esse conhecimento que eu tenho em negócio, é legal você conhecer o seu perfil empreendedor. Tudo começa ali, no perfil. Se você não tiver perfil para empreender e achar que você quer empreender, talvez começar um negócio vai te frustrar. E esse é um elemento muito importante até da minha mentoria de carreira, para que você consiga entender quem é você quanto profissional. Enquanto você quiser se encaixar em um caminho de carreira que não é ideal para você, você vai se sentir frustrado. Como eu me sentia frustrada na academia, sem colocar toda a minha potência empreendedora no mercado. Eu não sabia que eu podia empreender com a ciência. Eu nem sabia que eu tinha um perfil empreendedor, mas eu sabia da minha frustração. Eu sabia que aquele modelo da academia não era tão interessante para mim quanto o empreendedorismo científico é hoje. E, claro, existe um perfil ideal para o empreendedorismo, existe um perfil ideal para a academia, para a pesquisa, para a comunicação científica. O interessante é você entender o seu perfil. Enquanto você encontrar o seu perfil, você fala assim, ok, é isso. Agora é que eu vou caminhar para os próximos passos. E como que você pode descobrir esse perfil? Já existem diversos estudos, também na literatura científica internacional, que falam sobre os traços de personalidade e o quanto que isso influencia na nossa escolha da carreira. Então, procure esses cursos. Na GuideSci eu também ofereço um teste, né, do perfil empreendedor, do perfil profissional, de um modo geral, mas se você quiser procurar por conta própria, você pode investigar a literatura e encontrar esses estudos e esses artigos. O segundo passo é planejar a sua carreira empreendedora. Uma vez que você entendeu que você quer, sim, começar um negócio com base em produtos, um negócio com base em serviços ou de base tecnológica, planeje, tenha um plano. Não faça isso, assim, né, sem pensar do nada. Tenha um plano bem estruturado. Por quê? Porque muitas vezes você
quando você não tem um plano, você se sente um pouco perdido, você se sente um pouco solto, assim, ai, não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Com um plano, você consegue estruturar a sua carreira empreendedora, talvez você tá no pós-doutorado agora, no mestrado agora, e os próximos passos para os próximos anos, talvez seja começar realmente um empreendimento científico. Então, planeje isso com uma certa antecedência, tenha um plano para você organizar os seus passos e organizar a sua estratégia de execução. E aí, claro, se você faz ciência, você sabe que um projeto de pesquisa é planejar a sua ciência. Da mesma forma, esse princípio cabe muito bem aqui para planejar a sua carreira empreendedora. O passo 3 é se educar em relação ao empreendedorismo. Muitos elementos do ambiente empreendedor e da estratégia empreendedora, do processo de vendas, no processo de fechamento de um cliente, das estratégias de carta de vendas, né, do tipo de escrita que a gente chama de copywriting, todos esses elementos, eles não são ensinados no mestrado, doutorado e pós-doutorado. É por isso que eu achei essa iniciativa, essa organização do evento tão maravilhosa de empreender com a ciência, com base na ciência. Por quê? Porque é uma maneira de treinar cientistas, mestres, doutores, pós-doutores, nesses elementos que não são tão usuais de um mestrado, doutorado, talvez na área das ciências humanas ou das ciências da vida, não é foco trabalhar o empreendedorismo. Então, se você identificou que você tem perfil profissional, que você tem um conhecimento científico que pode ser transformado em produto em serviço, eduque-se em relação ao empreendedorismo. Então, você pode buscar treinamentos como esse, workshops, cursos, mentorias ou mentores que oferecem essas soluções. Por exemplo, eu ofereço um programa de mentoria para negócios científicos digitais, então é interessante você se educar. A minha formação para empreender aqui na Europa não veio sem uma educação, não veio sem um treinamento, então eu precisei me educar com alguns elementos, inclusive aprendo todo dia, é assim, é constante, todo dia uma coisa nova, todo dia eu estou aprendendo. Então, crie esse hábito de se educar em relação ao empreendedorismo. O quarto passo é você decidir a sua ideia de negócio com um modelo de negócio coerente. Nem toda ideia de negócio pode ser transformada em produto ou inovação para o mercado. Por quê? Porque às vezes você tem uma ideia que que o seu cliente, o futuro cliente, nem vai precisar. Ou às vezes você está tentando entregar para ele uma solução que ele nem identificou o problema antes. Então pense na sua ideia de negócio como uma solução para um problema. A ideia de negócio é sempre a solução para um problema. E é por isso que eu sou bem encantada com encontrar problemas, porque dentro do problema existe a solução. Essa também é uma visão empreendedora. O empreendedor tem esse olhar para o problema e falar, aqui eu posso colocar uma solução. Aqui eu posso colocar um business, um empreendimento. E aí eu vou dar o exemplo, né, da GuideSci. A ideia de negócio da GuideSci só funciona porque ela é uma solução para a carreira científica. Muitos mestres, doutores, pós-doutores, como eu, terminaram a pós-graduação sem saber qual caminho seguir, sem saber se tinha um perfil empreendedor para qual caminho, ou comunicação, ou empreendimento, ou empresas, e aí ficou perdido. Então, tinha um problema ali. A GuideSci é a solução para esses problemas. Então, a sua ideia de negócio precisa ser uma solução para um problema. E, claro, partindo da ciência, ela é uma ideia, então, científica, uma solução científica. A partir do momento que você entender a sua ideia, você adapta o seu modelo de negócio. A literatura científica internacional descreve mais de 15 modelos de negócios, bem estruturados, bem estudados. De um modo geral, é interessante que você entenda se essa ideia é algo super inovador, que você precisa estruturar ali como um formato de startup, é algo mais disruptivo dentro da sua área, ou se é uma ideia um pouco mais já validada. Então, por exemplo, se você quiser criar um negócio de base tecnológica, isso é disruptivo, é novo, é inovador, não existe. Então, você precisa criar tudo do zero. Por isso, seu modelo de negócio precisa ser um pouco mais agile, que a gente fala em inglês, né? Um pouco mais ágil, precisa ser um pouco mais flexível para você se adaptar. Se, por outro lado, você quer montar um modelo de negócio baseado em produtos, talvez uma empresa científica de equipamentos X, esse modelo, ele já é mais estruturado, é um modelo mais tradicional, então você pode utilizar modelos que a gente fala dentro dos negócios científicos, a gente chama de modelo waterfall, que é como se fosse uma cascata mesmo, ali, descendo direto, ou modelos como Business Model Canvas, que é um modelo bem difundido dentro da área do business, que você consegue criar seu modelo de negócio em uma página com 9 áreas. Então, são modelos mais estruturados, mais definidos e talvez mais validados. Sempre é importante aqui casar a sua ideia de negócio com o modelo de negócio.
E aí, a sua ideia de negócio precisa ser uma solução. Se não for uma solução, talvez você não tenha algo que vai para o mercado. E aí é interessante essa maturidade para você perceber que, às vezes, a solução científica que você tem, ela está muito à frente da necessidade do mercado. Por quê? Porque a ciência, ela tem o objetivo de inovar, criar, por exemplo, uma tese de doutoramento precisa ser algo inédito. Ninguém jamais fez esse conhecimento no mundo. Então, é algo realmente novo. Às vezes, o mercado não está precisando disso. Você precisa, então, adaptar um pouco para aquilo que o mercado necessita, certo? Sempre lembrando que é importante casar esses dois pontos. Esse é o passo 4, é um passo bem importante mesmo. E o passo 5, claro, é colocar o seu negócio científico no mundo, chamar ele para a vida real, colocar ele para funcionar. E aqui você precisa, então, o seu plano de negócios bem estruturado, com seus produtos e serviços já organizados. É interessante ter toda a forma legal do seu negócio, então, qual vai ser o tipo de empresa, como vai ser a questão do financeira, de planejamento financeiro, planejamento em relação aos impostos, as taxas que você precisa pagar, dependendo do país onde você está. E aqui uma curiosidade bem interessante em relação à Áustria, quando eu comecei a Guidesci, eu fiz algumas consultorias para começar a empresa. E essas consultorias, elas são oferecidas dentro de uma organização comercial aqui da Áustria, de forma gratuita. E foi bem legal, porque vocês sabem que aqui na Áustria o idioma é alemão, né? E aí, na primeira consultoria, eu fui, e eu não falava alemão ainda, e eu levei meu marido de intérprete para mim. E foi muito legal, porque a consultora me deu toda a estratégia legal, de todos os passos que eu precisava fazer, os documentos e tal, para abrir a Guidesci, e qual seria o formato da minha empresa, e ela fez tudo isso em inglês no primeiro momento. No segundo momento, já consegui falar mais alemão, então ainda levei meu intérprete, Jacob é meu marido, e aí, ele fala alemão, né, claro, e aí consegui estruturar um pouco mais com, né, o entendimento do idioma alemão. Só para vocês entenderem o quanto que é importante você ter uma estrutura correta para começar o seu negócio, certo? É um passo a passo bem importante. Então, aqui eu dei esses 5 passos para você planejar e organizar a sua carreira empreendedora. Então, entender o seu perfil empreendedor, planejar os próximos passos, se educar no empreendedorismo, casar ali a sua ideia de negócio, colocar o seu negócio científico no mundo, certo? E aí, claro, para finalizar a nossa PhD Class, sempre uma mentalidade de serviço. É muito interessante perceber que a mentalidade empreendedora, ela já é uma mentalidade de serviço, uma mentalidade de ação. Então, toda vez eu coloco isso no final das minhas aulas e no final dos comentários em relação ao que a gente faz com o nosso conhecimento. Quando você tem uma alta qualificação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, o que você está fazendo, na verdade, é recebendo um grande privilégio. Conhecer é um grande privilégio. Se a gente pensar em termos de porcentagens, alguém com doutorado, dentro desse grupo, né, dentro da população mundial, você representa, se você tiver doutorado, você representa menos de 2% da população mundial. É um grande privilégio conhecer, é uma grande honra conhecer, é uma grande alegria conhecer, é assim, extasiante conhecer. E que a gente tenha muito cuidado ao levar esse conhecimento, que a gente consiga carregar esse conhecimento com todo esse cuidado, com todo esse respeito, entendendo essa grande honra que é conhecer algo. E é por isso que a mentalidade de serviço é tão importante, porque você não vai pegar esse conhecimento e esconder ele. Você não vai pegar esse conhecimento e enterrar e deixar ali apodrecer e nunca mais olhar para ele. Não, você vai pegar esse conhecimento e multiplicar. Multiplicar em forma de serviço. Nós estamos aqui para servir. Na vida, de modo geral, nós viemos para servir. Estamos servindo o tempo inteiro. A nossa vida humana é serviço. Então, estar ali para o outro. Claro, na vida profissional, servir com o nosso conhecimento, servir com o nosso produto, servir com a nossa solução. Então, a mentalidade de serviço é muito importante para o empreendimento. O conhecimento, ele não necessariamente é seu, ele não é meu. Eu só detenho ele porque tive a honra de conhecer. Eu detive aqui esse conhecimento por um tempo, né? Tive ali essa honra de aprender com todos esses passos, a minha experiência aqui na Europa, o que aconteceu de abrir a minha empresa e tudo mais, esse conhecimento, ele me foi apresentado, foi um presente. Mas ele não é meu especificamente, ele tem uma função, e a função dele é servir. Que todos nós, recursos humanos altamente qualificados, saibamos exatamente como servir com o nosso conhecimento científico. Que realmente possamos colocar esse serviço
para o outro, nas mãos do outro, na forma de soluções, na forma de produtos, na forma de entrega de valor. E é com essa mentalidade que você vai conseguir empreender e empreender com sucesso. E que vai conseguir realmente levar esse conhecimento científico, que às vezes é tão inicial, de bancada e tal, para uma tradução em forma de produto e serviço no mercado. Então, o meu convite a todos nós, em relação ao conhecimento científico, é que a gente tenha essa mentalidade de serviço, certo? E como considerações finais, aqui você percebeu o quanto que cientistas e cientistas em treinamento precisam compreender e entender todas as possibilidades da carreira altamente qualificada, incluindo o empreendedorismo científico. Você também descobriu aqui hoje que é possível empreender com a ciência e que esse empreendimento ele funciona de forma integrada ao mercado científico aqui na Europa. E claro, devemos sempre focar na excelência. Quando a gente foca na excelência, a gente corre o risco de ficar um pouco melhor. Então, gostaria que vocês se conectassem comigo, porque não há nada tão humano quanto se conectar. Aqui deixei meus contatos para a gente conversar. Sou sempre muito presente nas mídias sociais, então se vocês quiserem seguir meu Instagram, meu LinkedIn, meu canal no YouTube, e, claro, a plataforma GuideSci, vou ficar muito feliz de a gente conversar e se conectar em relação a isso, aos temas de carreira, empreendedorismo, experiência aqui na Europa. E claro, se vocês tiverem perguntas e quiserem conversar sobre isso, vou ficar muito feliz da gente se conectar nesse momento, certo? Obrigada a todos que assistiram nessa manhã no Brasil, nessa tarde na Áustria. E chegamos ao fim da nossa apresentação. Vamos ver se tem comentário aqui. A galera dando bom dia. A Natália, minha mentoranda. Bom dia. O Cássio comentou. Não temos perguntas agora. Não temos perguntas. Então vou aguardar. Sim. Oi, Ricardo. Olá, Natália. Oh, Natália. Você falou da Natália, sua mentoranda, e eu fiquei pensando, a fã está aqui. Carolina, muito obrigado. E, pessoal, podem seguir a Carolina. Ela responde, ela conversa com vocês nas redes sociais. Vocês, eu não sei, mas eu literalmente anotei uma página inteira de ideias. Eu descobri que eu tenho uma veia empreendedora, eu descobri um monte de coisa agora com a da doutora Carolina. Que legal, Cássio. Eu fico feliz que você aproveitou. Estava aí fazendo anotações. Que honra, hein? Muito. Adorei. Carolina, tem uma pergunta que me pediram para fazer para você. Na verdade, eu não sei se são duas em uma, mas aí eu vou perguntar as duas e você verifica, tá? Combinado. Uma delas é que foi o seguinte, enquanto você é uma empreendedora hoje na Europa, e aí, assim, duas perspectivas, tá? Qual é a sua posição enquanto uma mulher empreendendo, ou seja, e enquanto uma brasileira empreendendo aí na Europa? Tá? Porque elas me perguntaram o seguinte, mas não sofre preconceito por ser mulher, não sofre preconceito por ser brasileira, ou seja, se houve barreira, e a conversa, quando eu falei do evento, falaram, pergunta para ela essa questão, eu disse, eu pergunto. Ou seja, como é que foi a sua receptividade, ou como é que foi, na verdade, nesse sentido? Caso, é muito interessante essa pergunta, porque foi tão maravilhoso, e tem a ver também com perfil empreendedor. Em nenhum momento, quando eu comecei a GuideSci, eu comecei a empreender, eu não pensei em mim como uma mulher brasileira empreendendo. Eu pensei em mim como uma cientista empreendendo. E quando eu coloquei, assim, nessa minha visão, né, de como que eu ia começar a empreender, eu não coloquei barreiras. Eu falei assim, eu nem vi as barreiras. A gente consegue realmente olhar para o mundo com a nossa visão, né, com a nossa mentalidade. Então, eu não vi nenhuma barreira, não sofri nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário, fui super bem recebida aqui na Áustria. A Áustria é um país maravilhoso, vocês têm que conhecer, assim, muito interessante. E, claro, eu sou a estrangeira, vamos dizer assim. É minha responsabilidade me adaptar a esse país, não o país se adaptar a mim. Então, eu aprendi o idioma alemão, eu sei como me comportar nas questões culturais, porque é um pouco diferente do Brasil. Então, assim, eu me adaptei a esse universo da Áustria, e por eu ser a estrangeira, eu me adaptando, eu tive uma excelente receptividade. Então, não sofri nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário. Acho que essa visão da gente começar, já partir do preconceito, é muito limitadora desse ponto.
E aí, é do perfil empreendedor você ser autoeficaz, você ser a pessoa responsável pelos seus resultados. Então, assim, eu em nenhum momento eu me coloquei esse limite. Eu sou mulher ou eu sou brasileira. Eu coloquei na minha cabeça, eu sou uma PhD empreendendo. Eu não vou me parar, eu não tô nem aí, eu vou estudar, eu não sei falar as coisas em alemão, eu vou estudar. Para eu conversar com as pessoas no telefone, caso, eu estudava o que eu tinha que falar, eu decorava a frase, porque eu não sabia falar em alemão. Então eu estudava, decorava e depois eu ligava para marcar minhas consultorias lá para abrir empresa. Então, assim, eu parto dessa observação que eu não tive nenhum esse tipo de preconceito e tal, mas eu também parto dessa percepção de que eu não coloco preconceito para mim. Eu não vejo isso, eu vou além, eu não tô preocupada com isso. Ok, se alguém falar, ela é brasileira, tipo, ok, eu sou brasileira mesmo. Ela é mulher, ok, eu sou mulher mesmo. É isso, gente, não tem. E aí, o muito legal que eu gosto do empreendedorismo, e é muito legal porque empreendedorismo tem muito a ver com mérito. Você vai colher aquilo que você plantou. Se eu planejei muito bem o meu business, se eu ofereço um serviço de excelência, não importa se eu sou ali, o mercado não tá olhando para minha cara assim, ela é brasileira. Não, tá olhando para minha solução. A minha solução é boa. Eu ajudo o meu cliente. A minha solução ela é coerente, ela é de excelência, ela tá ajudando alguém. Perfeito, vai para o mérito. Então, assim, não partam desse lugar do preconceito. Inclusive, até um ponto de vista interessante para mim, porque quando você começa algo novo, você sempre tem aquelas dúvidas, né? Tipo, será que vai dar certo? Será que não vai dar? E empreender tem muito a ver com a sua capacidade de desenvolvimento humano, o seu desenvolvimento pessoal. Se você não tem confiança em você, na sua realização, dificilmente você vai realizar bem. Porque depende muito, o início, assim, né, de empreender depende muito de você. Então, tem muito a ver na sua formação de confiança, essa autoeficácia que eu falei do perfil empreendedor. Então, ser autoeficaz e ser responsável pelos seus resultados. Então, tipo, não sei falar alemão? Vou lá e aprendo. Não sei vender? Vou lá e aprendo. Tenho que ir lá assinar meus documentos, decoro tudo que eu tenho que falar em alemão, levo o papelzinho, o Google Tradutor e vou. E é assim que a gente realiza as coisas na vida, encarando de verdade, com autorresponsabilidade. Acho que é essa palavra. E, Carolina, eu fiquei aqui pensando, porque assim, eu passei pelas mesmas coisas que você passou quando fazia o pós-doc em Montreal, especificamente, no Quebec, no Canadá, em vários órgãos públicos, as questões eram em francês, e aí é a mesma coisa que você, vai, e agora como é que eu vou fazer? Opa, deixa eu ver como é que esse básico aqui em francês, beleza, então tem que chegar lá e falar, aí quando a pessoa via que, do francês arranhava, voltava para o inglês, beleza, mas eu passei pela mesma coisa. Perfeito, caso, no Quebec é em francês. A Montreal é maravilhosa, né? Exatamente. Então, assim, mas obrigado mesmo. E assim, pessoal, é estranho assim, ó. Eu até falei para a Carolina, nós nos conhecemos há tempos, sem nos conhecermos, só que assim, eu já indiquei vários vídeos dela para os alunos, vários textos, já compartilhei um monte de texto no próprio LinkedIn e levei para o Facebook, porque assim, o que eu vejo na Carolina é que ela nos auxilia a pensarmos de forma diferente. E, pessoal, se o Nilton vai falar com vocês também, assim, eu faço o que a Carolina oferece, tá? Eu faço com o senhor Nilton, ele é meu mentor já há uns 2, 3 anos, e uma vez ele falou assim, Cláudio, qualquer um para inovar e for disruptivo vai ter que matar alguma coisa. E, senhores, não que o empreendedorismo vai matar a academia, mas a junção dos dois vai matar aquele que não se juntar. Ou seja, então, o que eu vejo na fala da Carolina é isso. Ela está apresentando que virá se tornar a academia e o mercado, ou seja, uma coisa só. Então, Carolina, eu sou seu fã dos seus textos, do seu trabalho, parabéns mesmo, e assim, eu acho que contribui muito, principalmente para, se você estuda só no Brasil, você fica vendo, a academia é uma coisa, o mercado é outra, e a hora que a pessoa lê seus textos, diz assim, opa, alguma coisa não bate, porque o texto dela juntou as duas coisas. E juntou tudo. Exatamente, então ele traz algo novo para nós, e isso que eu acho fundamental, porque assim, você saiu do Brasil, foi lá para fora, descobriu, construiu algo e está auxiliando de novo o Brasil, e aí eu penso, isso fará o Brasil crescer, ou seja, pessoas com esse tipo de comportamento, que vão, mas voltam entregando realmente, cumprindo, vamos dizer assim, o seu propósito, ou seja, de auxiliar o nosso Brasil a alcançar lugares melhores onde ele tem potencial para isso. Perfeito, Cas. Ai, Cas, receba meu abraço, sério.
Nossa, amei, muito obrigada. Eu amei esse momento, obrigada pela parceria, pela amizade, pelas nossas conversas. Eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu, que ficou aqui ao vivo, que comentou. Obrigada, E, gente. pessoal, eu já vou convidar a Carolina, porque assim, nós vamos fazer algumas ações. Carolina, se você, assim, é uma pergunta que aí eu fiquei curioso, né? Como é que foi esse treino? Porque você, lá no BioCenter, você fez um primeiro treinamento para negócios científicos, né? Como é que foi Sim. aquele treinamento? O que que era? O que que você aprendia? Ah, como foi, né? Foi bem legal, Cas. Eu achei que era uma coisa muito. Foi aí que eu descobri que tinha empreendedorismo científico. Quem treinou a gente foi uma incubadora que é especializada em negócios científicos. E ela fica dentro do Vienna Biocenter. Então, assim, ela tá lá no lugar onde os cientistas estão com a ideia, mas não tem as ferramentas de negócio. E aí, esse treinamento durou 3 dias. A primeira parte do treinamento foi uma parte mais teórica, teve o perfil profissional, a gente entendeu o que era um negócio, como que a gente poderia criar soluções, o que o cliente estava buscando. Então, a gente teve aquela clássica história do prego e do furo na parede. Então, assim, para entender que, na verdade, o cliente quer o prego na parede, ele não quer furar. Então, assim, ele não quer a furadeira, ele quer o quadro pendurado. E a gente teve todo esse treinamento na parte 1. No segundo dia, a gente teve um treinamento prático, para criar a empresa mesmo. Então, a gente se dividiu em grupos de cientistas, e foi muito legal que a gente criou uma ideia do zero. Então, a gente criou uma empresa científica, que tinha os serviços científicos lá, e a gente tinha que criar toda a estrutura do modelo de negócio. E a gente utilizou aquele modelo de negócio Canvas, que é bem difundido, que é numa página, assim, que tem 9 áreas. Então, você coloca qual é o seu produto, a sua proposição de valor, os serviços, quanto que você vai gastar para construir a empresa, qual vai ser os produtos, quem é a sua audiência, então, quem são seus clientes segmentados. A gente montou tudo. Depois a gente fez uma pesquisa de mercado para descobrir se tinha realmente cliente para comprar nossa solução, né? Porque a gente não criou do nada. E aí, nessa prática, a gente criou também a apresentação do pitch. Então, tudo seguindo na sequência. O que é a empresa, qual é o problema que ela resolve, qual é a solução que ela traz e por que escolher a nossa empresa. E aí, como que era o nome da empresa? Era uma coisa bem engraçada, era um nome de linhagem celular. Era uma coisa bem engraçada, era Crazy Cells, alguma coisa assim. E a gente criou a apresentação. E aí, no final, a gente tinha que apresentar para a nossa incubadora, né, o nosso organizador ali, para ele dizer se ele daria o dinheiro para a gente ou não. E aí, no final da apresentação, foi tudo em inglês, né, Cássio? No final da apresentação, eu ganhei o dinheiro fake, né, não era um dinheiro real, né, mas eu ganhei, a gente conseguiu montar a empresa. E no terceiro dia, que foi muito legal, a gente teve uma apresentação da parte legal, então, assim, propriedade intelectual, patente, porque as ideias que nascem dentro do Vienna Biocenter, da universidade, tem que olhar muito certinho de quem é o direito de transformar isso num negócio. Então, precisam ter esse conhecimento da propriedade intelectual. E a gente teve um treinamento inteiro sobre isso, com as leis da Europa, tudo baseado aqui na Europa. E depois tivemos uma sessão de mentoria, o que foi muito legal. A gente teve uma mentoria com um cientista que já teve várias empresas, ele é alemão e tal, e foi CEO de outras empresas, e agora estava numa posição lá dentro do Vienna Biocenter. E a gente pôde conversar com ele, perguntar para ele contou a história dele, e aí ele contou o que a gente poderia fazer, uma sessão de mentoria mesmo, que foi muito legal, porque a gente consolidou os 3 dias. Então, o primeiro dia que foi teórico, o segundo dia que foi mais prático, o terceiro dia que foi mais com a parte legal e o mentor. Então, foi bem legal porque, no final, você conversava com a pessoa real que estava empreendendo. E ele era um senhorzinho, assim, já maduro, né, na carreira dele, super animado, cara, super, assim, ainda empreendedor, sabe? E ele ia na reunião só com o caderninho dele, um caderno. Era ele, o caderno e a caneta. Ele assistia todas as coisas que tinham, todos os treinamentos, desde coisa bem inicial, assim, ele ia, anotava. E eu fiquei observando ele depois desse treinamento, porque a gente se encontrava muito nos treinamentos dentro do Vienna Biocenter, nas palestras e tal, e eu sempre observava ele. Ele tinha um caderninho anotando. Então, esse também é um perfil do empreendedor, ele está sempre ligado no que é oportunidade, o que ele pode fazer para servir melhor. E aí eu fiquei encantada. E aí decidi empreender. Foi assim o nosso treinamento. Carolina, até em função do horário, mas já estendeu o convite, tá? O nosso professor, o professor Reginaldo, diretor do nosso núcleo de inovações tecnológicas, ele já tinha me levantado essa demanda, nós já estamos ensaiando
como criar um treinamento para os nossos professores aqui da UniOeste, tá? Então, já saiba que você está convidada, tá? Você de que legal, porque nós vamos montar uma proposta de treinamento, tá? Estamos montando, e você já está convidado, tá? Para participar. Vamos verificar como participar esse trem, mas E assim, ó, Carolina, obrigado mesmo por tudo que você nos falou. E, pessoal, assim, tem um monte de coisa que eu já aprendi com a Carolina, e a melhor coisa é a seguinte: sigam a Carolina, tá? Porque não adianta eu ficar falando, olha, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Não, sigam a Carolina, porque vocês vão encontrar. Vocês viram pela fala dela, ela apresenta as várias fontes de revistas e artigos científicos que discutem esse assunto. Claro, pessoal, sinto dizer isso, mas a maioria é em inglês, ou seja, Sim. Então vocês vão acabar, principalmente aqueles que não dominam esse idioma ainda, vão ter que correr atrás, e é o que eu fiz. Tanto é que as pessoas perguntam, quando você fala francês, eu falo, pessoal, quando estava em Quebec eu falava, porque eu era obrigado a falar, não sei o quê. Só que a mesma coisa, a Carolina teve que aprender alemão, ou seja, e aí eu falo, vocês vão ter que correr atrás do inglês, porque mas muitos materiais que ela passa, que ela orienta, que ela apresenta, ou seja, que ela dá as referências, e aí cabe a cada um buscar, são em inglês, e realmente darão as condições de vocês conseguirem aquilo que a Carolina falou, que é a autonomia para vocês planejarem suas carreiras. Se preciso de um mentor, eu tenho um mentor, então, preciso, não sei ninguém, gostei da Carolina, conversem com ela. Ou seja, mas realmente procurem alguém realmente que possa, chegou até aqui, ok, agora para seguir adiante, procure alguém para lhe auxiliar nesse espaço. Perfeito. Carolina. Ai, obrigada pelo convite, eu tô encantada. Obrigada. Não, eu feliz por você ter aceito. Fico muito feliz, nossa, fico muito feliz mesmo, me sinto muito honrada. Podem contar comigo, eu vou estar com o coração aberto e servindo sempre para fazer esse treinamento da melhor forma possível. Obrigada, Cássio, muito obrigada. Tranquilo. E, Carolina, eu gostaria, qual mensagem que você, para nós encerrarmos, se você... já te adiantar, tá? Obrigado por falar do Canvas, do Pitch, porque é o seguinte, alguns alunos nossos, eu também não sabia, por isso que eu perguntei, mas quando você falou, eu vou anotar aqui, porque alguns alunos nossos falam assim, mas o que é isso, não sei o quê, quer dizer, e agora você falou que, olha, pessoal, também estudei com base nesse documento e esse material com referência mundial, ou seja, então, aí, o seu vídeo já sabe que já está já é uma das recomendações para os alunos assistirem no semestre que vem. Ai, que legal. E teria alguma mensagem final para passar para quem está nos ouvindo? Queria agradecer, assim, de verdade, eu estou muito encantada, obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo que está aqui escutando, e como mensagem final, eu queria contar para vocês que o conhecimento que você tem é luz. Então, o seu conhecimento é luz. Eu queria te perguntar, o que você tem iluminado? Ilumine com seu conhecimento, não esconda esse conhecimento, ilumine. Ofereça algo de excelência para as pessoas ao seu redor, seus clientes, seus amigos, pacientes, não sei, parceiros, professores. Então, assim, o seu conhecimento é luz, ilumine as coisas ao seu redor. Isso que eu queria deixar de mensagem final para vocês. Pessoal, então, com essa mensagem final da doutora Carolina Carneiro, gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, a Carolina por sempre ser essa pessoa solista, gente boa, que estará conosco por muito, muito tempo, e convidar todos para amanhã, com a Camila Giacomelli. Já quero assistir. Vai falar sobre modelos de negócio, Canvas, ela dá aula para mim sobre Canvas, os meus alunos também, que você falou, então, obrigado mesmo, Carolina, obrigado a todos, pessoal. Continuem nos seguindo, continuem participando, essa é a ideia desse evento, é fazermos o que a doutora Carolina falou, ou seja, compartilharmos a nossa luz com todos aqueles que queiram iluminar através da junção do empreendedorismo e da ciência. Obrigado a todos, um bom dia, uma boa tarde para a Áustria e um bom dia para o Brasil. Até, pessoal. Tchau, tchau, obrigada.